Um país onde o medo era a regra, onde gangues dominavam territórios inteiros, conhecido por ser um dos lugares mais violentos do mundo. Essa era El Salvador até 2019, quando um homem decidiu mudar essa realidade de forma radical. Neste vídeo, você vai conhecer o presidente que promoveu o Bitcoin como moeda oficial e que declarou guerra contra o crime organizado, transformando o país em um dos lugares mais seguros do mundo. Veja o antes e depois desse lugar fascinante e se surpreenda. El Salvador é o menor país da América Central, localizado na costa do Oceano Pacífico e fazendo fronteira com Honduras e Guatemala. Com uma extensão territorial de pouco mais de 21 mil quilômetros quadrados, abriga aproximadamente 6,5 milhões de habitantes. Apesar de suas dimensões reduzidas, tem uma densidade populacional consideravelmente alta, o que sempre representou um grande desafio na elaboração de políticas públicas e no combate à violência urbana. Sua economia, historicamente, foi ancorada na agricultura e na exportação de café. Atualmente, o turismo ganha destaque. Afinal, El Salvador é famoso por suas praias de surf e vulcões. Porém, por décadas, o noticiário sobre o país frequentemente trazia manchetes de violência, disputas de gangues e taxas de homicídio assustadoras. Para entender a transformação, precisamos voltar alguns anos no tempo. Em 2015, El Salvador estava à beira de um colapso em segurança pública. Gangues locais, como a MS-13, Mara Salvatrucha e a Barrio 18, travavam guerras por territórios, extorquindo moradores, comerciantes e até mesmo quem se aventurasse a cruzar seu caminho. Naquele ano, registrou-se um número chocante de 6.656 homicídios. Para termos uma ideia, em 2015, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes em El Salvador era uma das mais altas do mundo. Muitos jovens sem perspectivas econômicas e sociais se viam sem alternativa, sendo cooptados desde cedo para atividades ilícitas. Em meio a esse clima de violência generalizada, surgia um nome pouco convencional na política salvadorenha: Nayib Armando Bukele Ortez. Ele entrou no cenário político se apresentando como alguém diferente do tradicional, algo que chamava a atenção de uma população já cansada dos governos anteriores. Bukele construiu uma imagem de alguém que não se enquadra nos valores distorcidos da esquerda quanto da direita, que governaram o país por décadas. Antes de se lançar na corrida presidencial, ele foi prefeito de Nova Cuscatlán e depois prefeito de San Salvador, capital do país. Nessas gestões, ganhou popularidade ao investir em obras públicas e programas sociais voltados para a juventude, além de manter uma forte presença digital. Seu estilo informal se tornou uma marca registrada, especialmente no Twitter, plataforma que ele usa constantemente para se comunicar diretamente com o povo. A eleição de 2019 consolidou seu crescimento político. Bukele se elegeu presidente de El Salvador com a promessa de enfrentar a corrupção, reduzir drasticamente a violência, retomar o controle estatal sobre os territórios dominados pelas gangues e melhorar a economia local. Seu discurso firme e sua ousadia conquistaram especialmente os mais jovens, que viam nele a chance de uma verdadeira ruptura com os modelos tradicionais de governança. Mal Bukele assumiu o poder em junho de 2019, começou a cumprir uma de suas promessas centrais: o combate incisivo às gangues. Foram aprovadas leis mais rígidas para criminosos considerados de alta periculosidade, e a presença policial foi reforçada em áreas onde as facções tinham grande influência. Com um estilo de governar que combina carisma e mão de ferro, Bukele deu início a uma espécie de guerra aberta contra os grupos criminosos. A mudança não demorou a mostrar resultados. Gradualmente, o número de homicídios foi caindo, e a taxa de mortes violentas começou a sinalizar uma queda, que surpreendeu muitos analistas de segurança pública. Ainda assim, a resposta do governo foi duramente criticada por organismos de direitos humanos, que apontavam excessos na ação das forças de segurança e condições duríssimas nos presídios. Mesmo assim, Bukele manteve a retórica de tolerância zero, investiu em equipamentos, tecnologia e treinamento para as forças policiais e ampliou o controle sobre o sistema penitenciário, enfrentando diretamente as estruturas de comando das gangues dentro das próprias prisões. A política de apreensões em massa e bloqueio de comunicações nos presídios fez com que os líderes perdessem parte da capacidade de coordenar crimes do lado de fora. Para termos uma noção do impacto das ações do governo Bukele, basta olhar alguns números. Lembra daqueles 6.656 homicídios registrados em 2015? Pois bem, em 2024, esse número caiu para apenas 114.
Isso não é uma diminuição, mas sim um abismo estatístico que separa o antigo e o novo El Salvador. Hoje, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no país é inferior à de muitos países europeus e chega a ser mais baixa que a da Noruega, que historicamente figura entre as nações mais seguras do mundo. Trata-se de um feito tão impressionante que deixou muitos especialistas intrigados, levando alguns a questionar se todos esses números são totalmente confiáveis ou se houve subnotificação. De qualquer forma, é inegável que houve uma queda drástica na violência do país. Um dos aspectos mais marcantes é o volume de prisões realizadas nesse período. Desde que Bukele assumiu o poder, cerca de 63 mil membros de gangues foram presos. Essa ofensiva sem precedentes praticamente esvaziou as ruas de uma massa enorme de integrantes de facções criminosas, alimentando tanto o apoio popular a Bukele, quanto as polêmicas em torno de possíveis abusos de poder. Para abrigar tantos criminosos, o governo de El Salvador construiu uma mega estrutura penitenciária conhecida como CECOT, Centro de Confinamento do Terrorismo, considerada por muitos como uma das maiores prisões das Américas. As imagens chocaram o mundo. Milhares de detentos, todos vestidos de branco, sentados um ao lado do outro com a cabeça raspada, sob um regime extremamente rígido de segurança. Esse contexto gerou repercussões internacionais, com diversas entidades de direitos humanos, criticando as condições de encarceramento e questionando a legalidade de algumas prisões. Entretanto, uma grande parte da população apoia as medidas de Bukele, pois enxergam na prática a queda drástica da criminalidade e uma nova fase de desenvolvimento econômico e social. Em um momento curioso, Bukele chegou a oferecer as instalações carcerárias de El Salvador para os Estados Unidos, como forma de ajudar a limpar algumas áreas norte-americanas dominadas pela MS-13. A proposta foi feita em tom desafiador, mas também reforça o discurso de que El Salvador não está mais disposto a servir de palco para gangues que, historicamente, migraram entre seu território e o dos Estados Unidos. Outra grande aposta do governo Bukele para mudar a história de El Salvador foi sua postura ousada em relação às criptomoedas. Em setembro de 2021, o país se tornou o primeiro do mundo a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal, ao lado do dólar americano, que já era oficial. De fato, houve um aumento de visibilidade internacional, e a iniciativa conseguiu impulsionar parte do turismo. Muitas famílias que emigraram para fugir do caos e da violência sentem que agora podem voltar a morar em El Salvador, e o governo passa a promover o país como um destino turístico seguro. Nas ruas, o clima é outro. Há relatos de que bairros antes dominados pelas gangues passaram a ver visitantes, turistas e comerciantes sem o medo constante de extorsão ou de confrontos. Hoje, não há como falar de El Salvador sem citar a firmeza de Bukele no enfrentamento às facções, a adoção surpreendente do Bitcoin e o gigantismo de um sistema prisional. Fato é que o novo El Salvador desperta curiosidade internacional, atrai turistas, investidores e, principalmente, faz suas famílias dormirem um pouco mais tranquilas. Se você gostou desse conteúdo, te convido a conhecer os outros vídeos do canal que mostramos tudo do nosso planeta com um olhar profundo. Até a próxima. Obrigado.